Olá, eu sou o Felipe, da quarta fase de Relações Internacionais, cursando a matéria de Segurança Internacional, e o vídeo será sobre o processo de securitização da imigração dos Estados Unidos do século XXI, um olhar crítico. O objetivo central da análise é ter em vista a imigração enquanto objeto-alvo de políticas securitizadoras por parte do governo dos Estados Unidos durante o século XXI. Para isso, a gente vai tratar do caráter cumulativo que esse processo teve ao longo dos séculos, na verdade, até chegar nesse ponto, e desse ponto em diante os seus desdobramentos, sempre com vistas a compreender o que vem acontecendo hoje nos Estados Unidos, do segundo mandato do presidente Trump. Por isso, a imigração e esse processo securitizador vai ser o nosso fio condutor ao longo dessa análise, contando, óbvio, com a metodologia da Escola de Copenhague, que oferece esse processo securitizador enquanto pertencente a um todo, né? Então, características econômicas, políticas e sociais delimitam esse processo e até a sua eficácia. A imigração é a parteira da sociedade americana, tendo sido fundada por peregrinos fugidos da perseguição religiosa e política da Inglaterra. Esses pais fundadores constituíram ali em Novo Mundo os germes de um capitalismo nascente e das estruturas de Estado, as estruturas institucionais que o administrariam e o protegeriam de forças externas. Essa estrutura sociopolítica ali surgida era um reflexo das tradições e valores culturais daqueles primeiros peregrinos protestantes que traziam consigo os bons valores de liberdade e propriedade que a velha Europa, naquele instante, tanto perseguia. Logo de início, constituiu-se ali uma elite bem identificada, que preservava as suas tradições e culturas vindas das Ilhas Britânicas, muito contrastado, por exemplo, com o trabalho servil que era prestado pelos primeiros imigrantes que vinham, sobretudo da Alemanha, que trabalhavam em condições verdadeiramente semi-servis e que se tornavam, ao longo de sua vida, pequenos proprietários de terra ou trabalhadores assalariados. Essa identificação do outro estrangeiro enquanto subordinado vai se repetir ao longo de toda a história americana. A necessidade da imigração para a formação de um corpo de trabalhadores que era demandado por esse país em franca expansão, com uma indústria já pulsante desde a segunda metade do século XIX, foi essencial para a captação de imigrados de todos os cantos da Europa. A formação de uma classe trabalhadora identificada como branca e um tanto assemelhada à velha elite anglo-saxã permitiu uma oposição àqueles grupos não assimilados que constituíam os grupos minoritários mais subordinados em um processo brutal, como os negros, os nativo-americanos e os imigrantes que vinham da Ásia. O Chinese Exclusion Act, que vai impedir os fluxos migratórios da China para os Estados Unidos, vão ser uma resposta aos setores da sociedade como pequenos proprietários de terras que não queriam contar com a presença e a competição de chineses com acesso à terra, junto com as organizações sindicais de trabalhadores que viam na imigração chinesa a causa da deterioração salarial que vinham sofrendo. Ao longo do século XX, a atividade migratória para os Estados Unidos passa por profundas modificações. A necessidade cada vez maior do país de captar força de trabalho qualificada e as exigências dos novos tempos durante a Guerra Fria tornam aquelas antigas barreiras raciais, culturais e religiosas para a admissão no país supérfluas. Até os chineses são readmitidos a entrar no país em 1940. A flexibilização relativa dos fluxos migratórios nas últimas décadas do século XX contrastam e muito com a chegada do novo século, quando a imigração se torna um dos principais objetos-alvos de políticas securitizadoras no âmbito da política interna estadunidense.
O 11 de setembro acelera um processo que vinha se acumulando desde as décadas anteriores, conferindo à imigração uma gramática de ameaça existencial. Na lógica da Escola de Copenhague, líderes políticos, agências estatais e meios de comunicação constroem um ato de fala securitizador, que reposiciona a imigração não como desafio administrativo, mas como perigo para a sobrevivência nacional. A criação, em 2003, do Department of Homeland Security cristaliza institucionalmente esse enquadramento. A imigração passa a ser administrada por estruturas desenhadas para o combate ao terrorismo, o que embute na política migratória a lógica da exceção. A audiência, setores sociais fragilizados pela globalização, sobretudo trabalhadores brancos de classe média e classe média baixa, aceitam esse discurso porque ele oferece uma explicação coerente, embora equivocada, para o declínio de suas condições materiais. Ou seja, no século XXI, tanto republicanos quanto democratas mantêm e expandem esse aparato. Esse avanço não pode ser compreendido sem a economia política da globalização e o impacto sobre o mercado de trabalho norte-americano. Os Estados Unidos passam por um processo de desindustrialização relativa, com a transferência de plantas produtivas para o leste da Ásia, a financiarização de sua economia e o enfraquecimento dos sindicatos. A consequência é a estagnação salarial prolongada, a precarização do trabalho e a erosão do padrão de vida das classes médias. Embora não sendo de sua responsabilidade, a migração é percebida como a expressão mais visível desse processo. Os migrantes ocupam os nichos de mais baixa remuneração e são utilizados pelos empregadores para pressionar os custos da força de trabalho. No imaginário econômico de segmentos precarizados, isso se converte na ideia de que o imigrante toma lugar do americano. A deterioração material produz a audiência perfeita para a securitização. A teoria de Copenhague enfatiza que a ameaça só se consolida se for aceita como real. E essa aceitação ocorre porque o trabalhador afetado pela globalização busca um culpado tangível para a queda de sua qualidade de vida. A imigração torna-se o alvo simbólico sobre o qual se projetam frustrações econômicas e ansiedades culturais. O que era um fenômeno social passa a ser interpretado como causa da perda de status, da competição salarial e da transformação identitária do país. É nesse contexto que Donald Trump emerge. Seu discurso não inaugura a securitização, mas a intensifica e a converte em eixo principal de governo. A imigração é descrita como invasão, os migrantes como vetores do crime, das drogas ou do terrorismo, e a fronteira como espaço de guerra. Trump opera o ato da fala securitizadora em seu volume máximo. Ele transforma uma política pública complexa em batalha pela sobrevivência nacional. A audiência, já formada pela deterioração material, legitima essas medidas com excepcional felicidade. Neste segundo mandato, o processo se aprofunda. O aparato estatal, como o Departamento de Proteção da Pátria e o seu Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, operam com total liberdade e respaldo político, sendo os atores que efetivamente botam em prática o ato securitizador, exigindo, assim, uma coerção ampliada. Desse modo, o segundo mandato do presidente Trump não é um desvio, mas uma conclusão lógica de um processo iniciado 2 décadas antes. A imigração torna-se, assim, eixo de determinação da identidade nacional conservadora do país. O Estado securitizado passa a ser o modo padrão de gestão da fronteira e a audiência continua respondendo ao discurso porque a sua condição material continua em um estado de declínio. Esse ponto é chave. A securitização dos Estados Unidos no século XXI com relação à imigração só pode ser compreendida articulando esses 3 pontos essenciais: as instituições políticas, o discurso e a economia política. A queda dos salários, a precarização do trabalho e o declínio dos níveis materiais de vida da classe média criam as condições para que o imigrante e a imigração sejam vistos como ameaças nacionais. A fala do agente político, nesse caso o presidente da República, transforma essa percepção pública em consenso. E esse consenso é o que move a política de secessão posta em prática pelo Estado.
No segundo mandato do presidente Trump, esse ciclo atinge a sua forma mais extremada. A securitização, que seria uma resposta emergencial a uma causa ímpar, se torna o próprio paradigma do governo.